Em um tweet de maio de 2020, o presidente americano Donald Trump classificou os Antifa como um grupo terrorista. These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror. President Trump is blaming the violent protests on anarchists. He also wants those known as Antifa be designated a terrorist organization. Labeled Antifa a domestic terrorist. Designate Antifa as a terror organization. The United States will designate the group that calls itself Antifa as a terrorist organization. Em seu primeiro mandato, Trump enfrentou duras críticas da oposição e de organizações de direitos civis que questionaram se o presidente poderia fazer tal designação ao grupo. Juristas disseram que a medida não teria base legal e seria difícil de executar. Afinal, a adesão a uma ideologia geralmente não é considerada crime nos Estados Unidos. Assim, a iniciativa não avançou devido a obstáculos legais e constitucionais. Agora, em 2025, após o assassinato político de Charlie Kirk, um detalhe no rifle do atirador chamou novamente a atenção da Casa Branca. Mensagens com referência ao movimento antifascista foram escritas na munição da arma utilizada para atingir o ativista conservador. E as ligações de Tyler Robinson com movimentos políticos de extrema esquerda, como o Antifa, começaram a surgir na mídia. Trump culpou diretamente a Antifa pela escalada da violência política, descrevendo-a como uma ameaça à democracia e à liberdade de expressão. Ele reforçou suas promessas de campanha quando prometeu o combate contra grupos radicais de esquerda e anunciou que vai classificar o movimento como organização terrorista. We're going to do a big thing with respect to Antifa. It's a sick group. I mean, very, very sick group. You said millions and millions of dollars going towards some of these groups for agitation the other day. They're agitators. Who are they? Well, and where's the money coming from? Is it foreign entities? Yeah, it's a terrorist organization, in my opinion, and we're going to find out. All those questions are going to be answered. Mas o que é o movimento Antifa? E será que Trump pode classificá-lo sim? Venha com a Brasil Paralelo entender essa história. Antifa é uma contração do termo antifascista e representa um movimento político de esquerda radical que se define como antirracista e anti-autoritário. Seu símbolo consiste em duas bandeiras tremulando na direção da esquerda. A bandeira preta simboliza o anarquismo e é maior. Sob ela está a vermelha, representando o comunismo. Ao contrário de outras organizações hierárquicas como Al-Qaeda ou ISIS, a Antifa não é uma organização formal. Não tem sede, não tem pessoa jurídica e nem mesmo uma liderança explícita. Apesar dessa informalidade, sua origem é bastante antiga. O primeiro movimento com o nome de Antifa foi a Antifascistische Aktion, proclamado pelo Partido Comunista Alemão em seu jornal Die Rote Fahne, em 1932. Seu logotipo com duas bandeiras continua um símbolo amplamente utilizado por militantes até hoje. O início da década de 30 viu crescentes tensões devido aos confrontos entre militantes nazistas, comunistas e socialistas nas ruas das grandes cidades europeias. Berlim virou um palco de confrontos violentos entre os grupos. A década de 20 e a década de 30, sobretudo, elas são marcadas na Europa como as décadas de grupos paramilitares. Movimentos paramilitares são, na prática, grandes movimentos de arruaceiros. E que, neste desespero cultural, neste ambiente em que todas as explicações de sua infância naufragaram, ou seja, a religião não deu certo, o império não deu certo, a coesão social não deu certo, a nobreza não deu certo, então você se junta em grandes movimentos paramilitares, sobretudo com um ideal futuro de sociedade e aterrorizando a população local para que eles, à força, façam parte do seu ideal. Essa, na verdade, é a gênese dos camisas negras,
às vezes camisas marrons. E os Antifa, eles surgem exatamente como grande grupo paramilitar dos comunistas. William Barr, ex-procurador-geral dos Estados Unidos, definiu o Antifa como um grupo revolucionário que pretende estabelecer o socialismo ou o comunismo nos Estados Unidos. Well, I think they would be, generally for bringing down any administration. They are a revolutionary group that is interested in some form of socialism, communism. They're essentially Bolsheviks. Their tactics are fascistic. And your description of them is consistent with what I've seen. A Antifa ganhou grande notoriedade da mídia durante os protestos do movimento Black Lives Matter em 2020 e logo após a primeira posse de Trump como presidente. Após a Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados contra as forças nazifascistas do eixo, o antifascismo tornou-se um pilar da ordem liberal ocidental. Nos Estados Unidos, o movimento anarquista remonta à cena punk dos anos 80, com bandas como os Ramones combatendo o autoritarismo em shows e comunidades alternativas. Na década de 2010, com o crescimento da alt-right americana e eventos como a Marcha de Charlottesville em 2017, antifascistas enfrentaram supremacistas brancos que desfilavam pela cidade com bandeiras nazistas. Historicamente, o movimento Antifa surgiu como uma resposta a ameaças reais, como foi o caso do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Mas, segundo seus críticos atuais, a organização que tinha um ideal nobre agora tem sido usada para o avanço de agendas progressistas. Para o presidente Donald Trump, a versão moderna do movimento representa uma ameaça de um grupo de extrema esquerda à ordem pública. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Uma das principais ações de guerrilha usadas por grupos anarquistas e antifascistas é conhecida como Black Bloc. Seus membros frequentemente usam táticas de confronto direto, como protestos geralmente violentos, bloqueios de ruas e incêndios em ônibus e prédios públicos. Roupas pretas, máscaras cobrindo o rosto e muita determinação para destruir propriedades e enfrentar a polícia. Nos protestos que têm ocorrido pelo Brasil, um grupo de manifestantes vem chamando a atenção por promover episódios de violência e vandalismo. Ele se autodenomina anarquista e é conhecido como Black Bloc. No Brasil, o termo Antifa passou a circular com mais força nos protestos contra o aumento das passagens de ônibus em 2013. De repente, deu-se a impressão de que a única forma de garantir a liberdade no Brasil e garantir todas as mudanças necessárias para um país com tantos problemas políticos e econômicos era ir para a rua e apoiar essas pessoas. Nestas manifestações de junho de 2013, eles começam exatamente desse jeito, ou seja, com 300, 500, 1000 pessoas. Em questão de 5 semanas, eles têm 1 milhão de pessoas nas ruas. E a aprovação passa de 80%. Eles tiveram mais aprovação botando fogo em ônibus do que o Lula dando Bolsa Família em 5 semanas. Este é o modelo revolucionário.
Por que o presidente da nação mais poderosa do mundo seria contra uma organização que luta contra o fascismo? Pense no poder da palavra fascismo, neste peso da palavra fascismo no século XX, né? Ela tem um peso muito grande. E de repente, quando no século XXI, na segunda década do século XXI, você cria um movimento chamado Antifa, dá a impressão que ou você faz parte deste movimento ou você é fascista. Inclusive a propaganda que é dita. Olhe nas redes sociais. Qualquer jornalista que não entende nada a respeito de história, não faz a menor ideia de que Antifa já existiu antes destes anos, ele fala abertamente, olha, ou você é Antifa ou você é fascista. E é curioso, na verdade, pensar nesta manobra de Trump, porque considerar um grupo terrorista tem consequências muito grandes. Por exemplo, uma pessoa que vai lá, entra no Facebook, coloca aquele embleminha lá, Antifa, quando ela for pedir um visto para fazer a sua viagem para Disney, talvez ela não consiga mais. Então, esta manobra do Trump, ela tem consequências muito grandes que as pessoas ainda não pensaram. Pela legislação vigente nos Estados Unidos, apenas entidades estrangeiras podem ser rotuladas como organizações terroristas, o que torna a proposta de Trump impraticável sem uma mudança na lei. Segundo juristas, a classificação violaria a primeira emenda americana, que protege a liberdade de expressão e associação, mesmo para ideologias radicais. Além disso, o fato da Antifa ser um movimento descentralizado e ideológico, sem uma estrutura formal ou uma liderança central, dificulta o plano de Trump. Quando Trump tentou classificar o movimento como terrorista pela primeira vez, sofreu críticas da diretora do Projeto de Segurança Nacional da União Americana pelas Liberdades Civis, Rina Shamsi. Em uma entrevista, ela alegou que as ações de Trump eram motivadas por preconceito e xenofobia. The Trump administration used this definition and domestic terrorism authorities through, a variety of different law enforcement agencies and information sharing mechanisms to surveil people protesting family separation, to, claim that Antifa was domestic terrorists when they blamed Antifa for spurious blame over the summer of racial justice protests. Attorney General Barr claimed domestic terrorism authorities after the killing of George Floyd and Breonna Taylor. Again, that summer of inspiring protest, a reawakening for racial justice, and that bigotry-based, xenophobic administration under Trump sought to use these authorities to target people who were seeking change, and this has happened over and over again. Mary McCord, ex-funcionária do Departamento de Justiça, afirmou na época que não havia mecanismo para designar organizações domésticas como terroristas. We don't designate domestic organizations as terrorist organizations the way we do foreign organizations like ISIS, Al-Qaeda, etc. And that's for good reason. That's because our First Amendment protects, people in the U.S., they protect them, their freedom of expression, even to express views that most of us would find abhorrent or hateful or just awful. It's very tricky to think about that and to think about a way to do that constitutionally. And so most people do not advocate for that, even though they get, asked about it. It also could be totally misused. You remember the president this summer, without any basis in law, saying, we're going to designate Antifa as a domestic terrorist organization. There is no authority for such designations. Mesmo diante dos desafios legais, Trump prometeu tomar medidas a respeito de grupos de esquerda que, segundo ele, financiam e fomentam a violência política. A Antifa é majoritariamente financiada por doações, com contribuições de simpatizantes via plataformas como GoFundMe ou Patreon, e apoio mútuo entre grupos locais.
Alguns relatórios sugerem ligações com fundações progressistas, mas, devido à descentralização, não é possível fazer um vínculo direto por meio de transações e documentos. Em resposta à Casa Branca, mais de 100 organizações filantrópicas, entre elas a Open Society Foundations do bilionário George Soros, divulgaram uma carta aberta após a decisão de Trump. Tentativas de silenciar a liberdade de expressão minam nossa democracia e prejudicam todos os americanos. Assinamos uma carta com mais de 120 organizações para defender essa liberdade fundamental, escreveram. Em um contexto de polarização profunda, com atentados recentes contra figuras da direita e protestos violentos, Trump mobiliza sua administração contra movimentos de extrema esquerda de índole violenta, como é o caso da Antifa. Geopoliticamente, isso sinaliza um foco contra o extremismo doméstico, alinhando-se a estratégias de antiterrorismo globais. Desta vez, com uma atuação para dentro das fronteiras e não para fora. Apesar dos desafios legais, a ordem de Trump pode levar a ações do FBI contra indivíduos identificados em manifestações Antifa. As consequências são muitas. No curto prazo, um aumento de investigações federais, prisões por apoio material a alegados membros e, possivelmente, congelamento de fundos de grupos com algum tipo de relação mais próxima. No longo prazo, se implementado sob a forma de uma nova lei, isso poderá redefinir o combate ao extremismo doméstico. A classificação do grupo Antifa como terrorista marca um novo capítulo na história americana de lutas ideológicas, mas a sua efetividade legal e impacto real ainda são incertos. Neste vídeo, você assistiu a vários trechos do nosso documentário original. E se você deseja compreender em profundidade as origens do movimento Antifa, suas mutações ao longo do século XX e como ele se tornou um dos pilares da militância contemporânea, esse é o tema do primeiro episódio da minissérie documental As Grandes Minorias, produzida pela Brasil Paralelo. Ao todo, são 3 episódios que revelam os principais braços do movimento progressista: o antifascismo, a ideologia de gênero e o Black Lives Matter. Nossa produção investiga como pautas legítimas foram apropriadas por agendas políticas e, muitas vezes, transformadas em instrumentos de poder, polarização e controle social. Entre no nosso canal e tenha acesso a essa minissérie completa gratuitamente. E não se esqueça de compartilhar este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Você sabia que a Brasil Paralelo não é apenas um canal no YouTube? A Brasil Paralelo tem um streaming completo, com produções originais que você não encontra em nenhum outro lugar. Um catálogo de filmes selecionados e mais de 90 cursos em diversas áreas do conhecimento humano. Nossas produções buscam a verdade histórica e levam esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Tudo é feito de forma independente, sem aceitar nenhum centavo de dinheiro público. Por isso, só conseguimos tirar nossas produções do papel graças ao apoio das pessoas que decidem assinar a BB e liberar acesso ao nosso streaming com conteúdo exclusivo. Cada assinatura nos permite chegar mais longe na transformação cultural do Brasil. Toque no link deste vídeo e junte-se a nós. Seja um membro da Brasil Paralelo hoje mesmo.